Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Andrócles e o leão. Andrócles, ele era um escravo que vivia em Roma. Era uma pessoa bondosa, uma pessoa delicada e era tratado com muita crueldade pelo seu dono. Isso o deixava tão triste, tão aborrecido, que um dia ele resolveu fugir. E aí, este senhor, que era o dono dele, que era de uma grande crueldade, ele nunca se dava por vencido em nada. Então ele prometeu um grande prêmio pela captura de Andrócles. Andrócles, então, sabendo que o seu senhor era um homem vingativo, era um homem que não gostava de perder, ele achou que se ele fosse morar numa cidade, poderiam achá-lo facilmente. Então ele foi morar na floresta. Aí na floresta ele dormia sob as árvores, ele alimentava-se dos frutos silvestres e bebia água das fontes. E assim ele viveu por um bom tempo. Até que um dia ele encontrou uma caverna. Nessa caverna ele entrou lá, olhou, observou, viu que ela estava suja, assim, meio abandonada, mas ele achou que dormir ali seria melhor do que dormir sob as árvores. Então ele limpou aquela toca, levou uma braçada de musgo e fez uma cama e ali ele se deitou. Fez a sua caminha lá no cantinho, bem reservada, bem protegida, que ele estava de tudo que havia lá fora. Bem, acontece que Andrócles estava muito feliz ali naquela sua nova casa, naquele seu novo lugar. Só que apareceu o dono da casa. E o dono da casa era um leão muito grande, um leão bonito, forte, robusto. E Andrócles então percebeu que naquele momento ele ia morrer. Encolheu-se com o coração na mão, só esperando o ataque do leão. A fera, no entanto, não parecia que estava irritada. E ao invés de atacá-lo, a fera estendeu para ele a pata. E Andrócles, com medo, com muito medo, encolhido, ficou olhando, esperando aquele ataque. E o leão simplesmente só quieto ali, estendido a pata para o lado dele. Aí ele pensou, nossa, por que será que ele está tão calmo assim? E aí ele observou que na pata do leão ela estava inchada, muito vermelha. E ele falou, nossa, o que será que ele tem? E o leão estava inquieto com aquilo estava incomodando ele, e ele estava inquieto. Aí Andrócles, então, vendo o leão assim inquieto, parecendo que estava com dor, ele falou, eu vou perder o meu medo e vou ver o que é que tem. Aí ele chegou bem devagar na pata do leão, e o leão quieto. Aí ele viu que havia um grande espinho ali naquela pata. Ele então falou, seja o que Deus quiser, E aí foi tirar esse espinho. Quando ele puxou o espinho, o leão deu um rugido de dor, mas continuou calmo. E ali, depois que ele tirou o espinho, o leão se acomodou para dormir. Aí Andrócles viu que ele não estava em perigo e também se acomodou, e os dois dormiram ali juntos. E Andrócles então alisou a juba daquele leão, tratou ele com muito carinho. E os dois ficaram grandes amigos. Passeavam junto pela floresta, estavam sempre juntos, os dois,
Andrócles e o leão. Bem, numa certa ocasião, Andrócles saiu para dar uma volta ali na floresta e uns caçadores o viram e se olharam, né? Olharam entre si, mas não é o fugitivo que tem aquela recompensa toda? É. Aí pegaram Andrócles, amarraram e levaram ele para o senhor dele. O dono do escravo, então, o prendeu e ele ficou lá por um tempo preso. Existia em Roma um grande teatro que o povo adorava e que era muito esperado, que todo mundo aplaudia com muita vontade, que era a disputa nas arenas entre soldados, ou então, quando um escravo era fugitivo, ele era ali colocado para lutar com uma fera. E isso então foi feito com aquele escravo. Andrócles foi colocado na arena e ele teria que lutar com o leão. E ele então ali na arena, esperando, né, com o corpo retesado, preso, ele esperou o leão. O leão saiu lá de onde ele estava, rugindo, mostrando os dentes afiados, e veio caminhando ao encontro de Andrócles. Quando ele chegou bem pertinho, ele parou, lambeu a mão de Andrócles, e Andrócles então o reconheceu como aquele amigo da caverna. E os dois ali se abraçaram, os dois ali ficaram juntos, né, matando a saudade. E o povo então ficou estarrecido, fizeram um barulho ensurdecedor, porque nunca viram uma situação como aquela. E aí, o povo então, naquela euforia, aplaudindo em pé, levantaram o polegar direito, isso mostrava que se pedia perdão por aquela pessoa, que ela não fosse levada à morte. E ela foi perdoada. E depois que Andrócles contou a sua história, o povo então, naquela euforia, pediu que ele fosse libertado. E aí então o imperador deu para ele a liberdade. Um lindo final feliz, né? Mas vamos avaliar o seguinte, meus queridos. Até ele chegar nesse momento da liberdade, a trajetória foi fácil? Foi tranquilo para ele? Não foi tranquilo para ele. Mas ele enfrentou com garra, com vontade, com amor, e ele conseguiu vencer. E nós? O que será que nos espera lá na frente? Muitas vezes, nós nos arraigamos no nosso orgulho, na nossa vaidade, achando que é um desaforo, que nós possamos ajudar alguém, que nós possamos perdoar alguém. Mas como será que vai ser lá na frente? Eu só posso ter o louro da glória quando eu conseguir conquistar esse louro para me chegar nessa glória. Porque se for dado, não tem valor nenhum. O valor é da conquista. Assim como aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que passa por dificuldades, aquela pessoa que enfrenta situações difíceis, e quando ela chega lá do outro lado, ela encontra a sua vitória. Aí sim, essa vitória tem um prazer muito grande. Que foi isso que Jesus nos ensinou. Foi isso que o Mestre nos trouxe. Que para nós chegarmos
a alegria da vitória, de poder estar num lugar bom, num lugar em que eu me sinto feliz, em que eu me sinto bem, com pessoas que eu me sinto bem também, eu passo por momentos difíceis. E todos nós passamos por momentos difíceis, seja de uma forma ou seja de outra, todos passamos. Então, nesse momento da dificuldade que nós todos vivemos, vamos ir com fé, vamos ir com vontade de vencer, mesmo que tenha aquele dia que você chore um pouco, não tem importância. Chorar limpa as mágoas do coração, mas depois daquele momento da tristeza, do choro, que nos tira a dor que está dentro, nos alivia, que ergamos a nossa cabeça e partimos em frente. E um dia mais tarde nós poderemos dizer: eu venci. Não percamos nunca a esperança no nosso Mestre, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.